pai solteiro foi expulso de um restaurante com seu filho, até que uma mulher misteriosa pagou a conta. O que aconteceu depois mudou suas vidas para sempre. Uma história de amor que nasceu no momento mais inesperado. Prepare-se para se emocionar. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O suor escorria pela testa de Ricardo Mendes enquanto ele ajustava a gravata pela 10ª vez naquela tarde abafada de março. O termômetro marcava 34 graus na Vila Madalena e o ar-condicionado do restaurante La Bella Vita não conseguia amenizar o calor que subia do asfalto derretido da rua Aspicuelta. Seus olhos castanhos percorriam nervosamente o ambiente elegante, observando as mesas cobertas com toalhas de linho branco impecáveis, os garçons uniformizados circulando com pratos fumegantes e o burburinho discreto dos clientes bem vestidos. "Papai, posso pedir sobremesa?" perguntou Miguel, seu filho de 8 anos, lambuzado de molho de tomate até as orelhas. O menino havia devorado metade do prato de nhoque com uma fome que partia o coração do pai. Eram quase 2 da tarde, e aquela era a primeira refeição decente que faziam juntos em 3 dias. "Claro, meu campeão", respondeu Ricardo, forçando um sorriso, enquanto suas mãos tremiam imperceptivelmente. No bolso da calça social, já desgastada pelo tempo, seus dedos apertavam o cartão de crédito como se fosse um amuleto. Era o último que ainda funcionava, ou pelo menos era o que ele esperava. O restaurante fervilhava com o movimento típico do almoço tardio paulistano. Executivos discutiam negócios entre gargalhadas, casais jovens compartilhavam risotos caros e um grupo de senhoras elegantes comentava sobre suas últimas viagens à Europa. Ricardo se sentia um impostor naquele ambiente. Sua camisa social branca, que um dia foi sua favorita para reuniões importantes, agora pendia frouxa. Em seus ombros, resultado dos quilos perdidos nos últimos meses de ansiedade e refeições escassas. "Signore", aproximou-se o garçom com sotaque italiano carregado. "Quale dolce desidera per il bambino?" Miguel olhou para o pai com expectativa, seus olhos verdes brilhando como estrelas. Ricardo consultou rapidamente o cardápio, fingindo escolher entre as opções, quando na verdade calculava mentalmente se conseguiria pagar. Tiramisu, 28 as. Panna cotta, 25. Gelato artesanal, 22. "O tiramisu, por favor", decidiu, pensando que se fosse a última vez que pudesse proporcionar aquela alegria ao filho, que pelo menos fosse especial. Enquanto aguardavam a sobremesa, Ricardo observou Miguel colorir desenhos em um guardanapo com um lápis de cor emprestado pela casa. O menino desenhava uma casa com 3 figuras na porta: papai, mamãe e ele. Mesmo depois de 2 anos, ainda incluía a mãe em seus desenhos. Ricardo engoliu o nó que se formava na garganta toda vez que via essas manifestações inocentes da saudade do filho. "O desenho ficou lindo, Mi", murmurou, bagunçando os cabelos castanhos do menino. "Conta pra mim o que é cada coisa." "Essa é nossa casa nova", explicou Miguel, apontando com o dedo sujo de molho. "Quando você arrumar um trabalho legal, vamos morar lá. E a mamãe vai voltar de Portugal para morar com a gente de novo, né, papai?" O coração de Ricardo se estilhaçou um pouco mais. Como explicar para uma criança de 8 anos que a mãe não voltaria? Como dizer que talvez nem casa nova houvesse, que o dinheiro da rescisão havia acabado há 2 meses e que as entrevistas de emprego pareciam um pesadelo sem fim de "vamos analisar seu perfil e entraremos em contato"? O tiramisu chegou em uma porcelana fina, decorado com cacau em pó e uma pequena folha de hortelã. Miguel bateu palmas, seus olhos se iluminando de uma forma que fazia tudo valer a pena. Ricardo observou cada garfada, gravando na memória o sorriso genuíno do filho, o barulhinho de satisfação que ele fazia, a forma como fechava os olhos para saborear melhor.
Está gostoso? Perguntou, já sabendo a resposta pelo espetáculo de felicidade à sua frente. É o melhor doce do mundo inteiro, declarou Miguel solenemente, como se estivesse fazendo uma proclamação oficial. Obrigado, papai. Você é o melhor pai do universo. As palavras do filho foram como punhaladas de amor e culpa. Ricardo precisou piscar várias vezes para conter as lágrimas que insistiam em formar. Quando o garçom trouxe a conta, suas mãos tremeram ao pegar o cartão. 127,50. Um valor que 6 meses atrás seria insignificante para um engenheiro civil com 15 anos de experiência. Hoje, representava quase metade do dinheiro que conseguira emprestado do vizinho. Prego, signore, disse o garçom, apresentando a máquina de cartão. Ricardo inseriu o cartão com movimentos deliberadamente lentos, como se pudesse atrasar o inevitável. A máquina emitiu um bip prolongado. Cartão recusado. As palavras apareceram na telinha azul como uma sentença de morte. Deve ser problema da máquina, murmurou Ricardo, o rosto começando a queimar. Pode tentar de novo. O garçom, visivelmente impaciente, passou o cartão novamente. Mesmo resultado. Uma terceira tentativa produziu o mesmo bip cruel. Miguel parou de comer, percebendo a tensão que se espalhava pela mesa como uma mancha de óleo. Papai, o que está acontecendo? O gerente, um homem baixo e rechonchudo, com um bigode cerrado que lembrava um ator de filme antigo, aproximou-se da mesa com passos firmes e expressão severa. Sua voz, que antes soava acolhedora quando os recepcionou, agora carregava uma frieza cortante. Senhor, existe algum problema com o pagamento? Não, deve ser algum erro do banco. Ricardo gaguejou, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Posso tentar outro cartão? Mas não havia outro cartão. O único que restava estava bloqueado havia 1 semana. Suas mãos vasculharam desesperadamente os bolsos, procurando dinheiro que sabia que não existia. Algumas moedas, 2 notas de R$ 5 amarrotadas. R$ 23,70, nem 1/4 do valor da conta. O silêncio se espalhou pelas mesas próximas como ondas concêntricas. Conversas foram interrompidas, garfos suspensos no ar, olhares curiosos e julgadores se voltando para a mesa deles. Ricardo sentiu o peso de cada olhar como chumbo derretido em suas veias. Papai, a voz de Miguel soou pequena e assustada. Signore, a voz do gerente subiu 1 oitava. O senhor tem como efetuar o pagamento ou não? A humilhação queimava como ácido. Ricardo olhou para o filho, que havia parado de comer completamente, e o observava com olhos arregalados, cheios de confusão e medo. Era isso. Era assim que tudo acabaria. Expulsos de um restaurante como criminosos, na frente de uma criança de 8 anos que só queria comer tiramisu com o pai. Eu posso, começou Ricardo, mas as palavras se perderam em sua garganta. Não havia o que dizer. Não havia dinheiro. Não havia cartão que funcionasse. Não havia saída. Foi então que ela apareceu. Uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, se levantou de uma mesa no canto do restaurante. Usava um blazer azul marinho impecável, que contrastava lindamente com sua pele morena clara, e seus cabelos negros caíam em ondas suaves até os ombros. Seus passos em direção à mesa deles eram firmes e decididos, como se soubesse exatamente o que fazer. Com licença, disse ela ao gerente, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade natural. Sem dizer uma palavra. Para Ricardo, ela estendeu um cartão Platinum para o garçom. Pode passar a conta desta mesa no meu cartão, por favor. O cartão Platinum deslizou pela máquina com um suave bip de aprovação, quebrando o silêncio constrangedor que havia se instalado no restaurante. Ricardo permaneceu paralisado, observando a mulher misteriosa que acabara de salvá-los de uma humilhação pública devastadora.
Ela tinha uma postura elegante e confiante, o tipo de presença que comandava respeito sem precisar erguer a voz. Isso não é necessário, murmurou Ricardo, tentando se recompor enquanto sentia o olhar de todos os clientes ainda fixo em sua mesa. Eu não posso aceitar. A mulher se virou para ele, e foi então que seus olhos se encontraram pela primeira vez. Ela tinha olhos cor de mel, intensos e penetrantes, que pareciam enxergar além das aparências. Por um momento que pareceu eterno, o mundo ao redor desapareceu. Os ruídos do restaurante, os olhares curiosos, até mesmo a presença de Miguel. Todo mundo merece uma segunda chance, sussurrou ela, inclinando-se ligeiramente em direção a Ricardo. Sua voz era baixa, quase íntima, carregada de uma compreensão que ele não conseguia decifrar. O perfume sutil de jasmim chegou até ele, misturando-se com o aroma de café e canela que pairava no ar do restaurante. Miguel olhava de um para outro, seus olhos infantis tentando processar o que acabara de acontecer. O menino havia parado de comer o tiramisu completamente, a colher suspensa no ar enquanto observava a estranha que havia surgido como um anjo da guarda. "Moça", disse Miguel com a honestidade brutal típica das crianças, "você é muito bonita. Obrigado por ajudar meu papai." Um sorriso genuíno iluminou o rosto da mulher, transformando sua expressão séria em algo caloroso e maternal. Ela se agachou ao lado da cadeira de Miguel, ficando na altura dos olhos do menino. "De nada, querido, e obrigada pelo elogio", respondeu ela, sua voz ganhando uma doçura que contrastava com a firmeza demonstrada momentos antes. "Qual é o seu nome?" "Miguel. E esse é meu papai, Ricardo. Ele é engenheiro, mas está sem trabalho agora porque a empresa faliu", explicou o menino, com a sinceridade desconcertante que só as crianças possuem. Ricardo fechou os olhos brevemente, sentindo uma nova onda de vergonha. Era como se sua vida inteira fosse exposta em algumas frases inocentes de uma criança de 8 anos. Quando abriu os olhos novamente, encontrou o olhar compreensivo da mulher. "Engenheiro civil?" perguntou ela, genuinamente interessada. "Sim", respondeu Ricardo, sua voz ainda rouca de emoção. "Especialista em estruturas antigas e reforma de patrimônio histórico." Algo brilhou nos olhos dela. Interesse profissional, talvez? Mas ela não fez comentários adicionais sobre o assunto. O gerente do restaurante, visivelmente desconfortável com toda a situação, aproximou-se novamente, agora com uma atitude completamente diferente. "Senhora, muito obrigado pela sua generosidade", disse ele, fazendo uma reverência exagerada. "É sempre um prazer ter uma cliente tão distinta em nosso estabelecimento. Posso oferecer uma sobremesa cortesia da casa?" "Não será necessário", respondeu ela friamente, claramente incomodada com a mudança súbita de tratamento. "Só quero que vocês tratem todos os clientes com o mesmo respeito, independentemente de suas circunstâncias." A repreensão velada fez o gerente corar visivelmente. Ele murmurou algumas desculpas e se afastou rapidamente, provavelmente para instruir seus funcionários sobre como lidar melhor com situações delicadas. Ricardo se levantou abruptamente, seus movimentos desajeitados pela mistura de gratidão e constrangimento que sentia. Ele era quase 10 centímetros mais alto que ela, mas de alguma forma se sentia diminuído diante de sua presença imponente. "Eu preciso saber seu nome", disse ele, sua voz carregada de uma determinação desesperada. "Preciso saber como posso devolver esse dinheiro. Não posso simplesmente aceitar caridade." "Não é caridade", interrompeu ela suavemente, mas com firmeza. "É solidariedade. Todos nós passamos por momentos difíceis." "Mas eu insisto", começou Ricardo, "e eu insisto que você se preocupe primeiro em cuidar do seu filho", cortou ela, olhando para Miguel, que havia voltado a comer o tiramisu, aparentemente menos afetado pela tensão adulta ao redor.
Algumas coisas são mais importantes que o orgulho. A frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. Não pela crueldade, ela havia falado com gentileza, mas pela verdade nua e crua contida naquelas palavras. Seu orgulho estava realmente atrapalhando sua capacidade de cuidar do filho. Pelo menos me diga seu nome, implorou ele. A mulher hesitou por um momento, seus dedos brincando nervosamente com a alça de uma bolsa de couro italiana que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Ricardo. Ana, disse ela finalmente, mas algo em sua voz sugeria que talvez não fosse toda a verdade. Ana, repetiu Ricardo, gravando o nome na memória. Ana, eu prometo que vou encontrar um jeito de retribuir isso, não importa quanto tempo demore. Ela o estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando sua sinceridade. Havia algo em seu olhar que Ricardo não conseguia interpretar. Melancolia, solidão, reconhecimento. Você não me deve nada, disse ela finalmente, mas se realmente quer fazer alguma coisa, seja um bom pai. É isso que importa. Miguel, que havia terminado sua sobremesa, limpou a boca com o guardanapo e se levantou da cadeira. Sem aviso, ele caminhou até a mulher e a abraçou, seus bracinhos magros envolvendo sua cintura. Obrigado, tia Ana. Você salvou o meu papai. A emoção que cruzou o rosto dela foi intensa e fugidia, como se aquele abraço infantil tivesse tocado em algo profundo e doloroso. Ela retribuiu o abraço brevemente, seus olhos se fechando por um instante. De nada, querido, murmurou ela, sua voz ligeiramente embargada. Quando Miguel se afastou, ela se endireitou rapidamente, recompondo sua máscara de controle e elegância. Mas Ricardo havia notado a emoção, e isso só aumentou sua curiosidade sobre quem realmente era aquela mulher misteriosa. Preciso ir, disse ela abruptamente, verificando um relógio caro em seu pulso. Tenho uma reunião em 15 minutos. Ela caminhou rapidamente em direção à saída, seus saltos repicando no piso de mármore do restaurante. Ricardo a seguiu com o olhar, desesperado para gravar cada detalhe. A forma como ela caminhava, a cor exata de seus cabelos, o blazer azul marinho que se ajustava perfeitamente à sua silhueta. Na porta, ela se virou uma última vez. Seus olhos encontraram os de Ricardo através do salão lotado, e por um momento ele poderia jurar que havia visto vulnerabilidade naquele olhar. Então, ela desapareceu na multidão da Rua Augusta, deixando apenas o perfume de jasmim e 1 milhão de perguntas sem resposta. Ricardo permaneceu parado por vários segundos, tentando processar o que acabara de acontecer. Miguel puxou sua camisa, trazendo-o de volta à realidade. Papai, a tia Ana é nossa amiga agora? Eu não sei, Mi, respondeu Ricardo honestamente, seus olhos ainda fixos na porta por onde ela havia saído. Eu realmente não sei. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Ia encontrá-la novamente, nem que precisasse virar São Paulo de cabeça para baixo. As 2 semanas seguintes se transformaram numa obsessão meticulosa para Ricardo. Todas as manhãs, depois de deixar Miguel na escola municipal do bairro, ele percorria as ruas da Vila Madalena com a determinação de um detetive particular. Carregava sempre consigo um envelope pardo contendo 127,50 em notas cuidadosamente contadas e recontadas, dinheiro que havia conseguido vendendo sua antiga calculadora científica e alguns livros técnicos de engenharia. O bairro, que antes conhecia apenas superficialmente, revelou-se um labirinto de possibilidades. Ricardo memorizou cada café, cada restaurante, cada galeria de arte da região. Começava sempre pela rua Aspicuelta, passava pela Wizard, subia a Harmonia e terminava na Fradique Coutinho, criando um roteiro sistemático que repetia religiosamente todos os dias. Você viu uma mulher cerca de 40 anos, cabelos pretos, muito elegante?
Perguntava ele aos garçons, aos vendedores de revista, aos donos de boutiques. A maioria o olhava com desconfiança. Um homem em trajes cada vez mais desgastados, fazendo perguntas sobre uma mulher desconhecida, não inspirava muita confiança. No café do centro, um local pequeno e aconchegante, frequentado por artistas e intelectuais, a atendente de cabelos roxos e múltiplos piercings o olhou com compaixão quando ele descreveu Ana pela 10ª vez. "Olha, tem tanta mulher bonita que frequenta aqui", disse ela, secando copos atrás do balcão. "Você não tem uma foto dela, não? Ou pelo menos sabe o sobrenome?" Ricardo balançou a cabeça frustrado. Como explicar que havia compartilhado um momento tão intenso com alguém de quem sabia apenas o primeiro nome? Como descrever a sensação de reconhecimento mútuo que havia passado entre eles no restaurante? Na segunda semana de busca, sua determinação começou a vacilar. Miguel notou a mudança no comportamento do pai, a forma como ele vasculhava as ruas com olhos ansiosos, a distração durante as refeições simples que preparava em casa. "Papai, você está procurando a tia Ana?" perguntou o menino numa quinta-feira chuvosa, enquanto faziam o trajeto de volta da escola. As folhas amareladas dos plátanos formavam um tapete escorregadio nas calçadas, e o ar carregava o cheiro característico de terra molhada, misturado com poluição urbana. "Por que você pergunta isso, campeão?" "Porque você fica olhando todas as mulheres na rua", observou Miguel com a perspicácia assustadora das crianças. "E você sempre está mexendo naquele envelope no bolso." Ricardo suspirou, percebendo que não conseguia esconder nada do filho. A sinceridade sempre havia sido a base de seu relacionamento com Miguel, mesmo quando as verdades eram difíceis de explicar. "É que eu preciso devolver o dinheiro que ela pagou pra gente", explicou ele. "É importante fazer a coisa certa, entende? Quando alguém nos ajuda, a gente tem que encontrar um jeito de retribuir." Miguel assentiu solenemente, como se estivesse processando uma lição moral importante. Mas então seus olhos se iluminaram com uma ideia. "E se a gente procurar no Mercadão? A vovó sempre dizia que todo mundo de São Paulo vai no Mercadão pelo menos uma vez por mês." A sugestão inocente do menino fez sentido para Ricardo. O mercado municipal era realmente um ponto de convergência da cidade, frequentado por pessoas de todas as classes sociais. Talvez Ana fosse uma daquelas paulistanas que apreciavam a autenticidade dos produtos frescos e a tradição centenária do lugar. No sábado seguinte, Ricardo e Miguel desceram do metrô na estação São Bento e caminharam pelas ruas do centro histórico em direção ao imponente edifício do mercado municipal. A construção de 1933, com suas torres góticas e vitrais coloridos, sempre impressionava Ricardo pela maestria arquitetônica. Mesmo em suas circunstâncias difíceis, ele não conseguia deixar de admirar os detalhes estruturais da construção. O interior do mercado fervilhava de atividade, mesmo no meio da manhã de sábado. O aroma intenso de especiarias, frutas tropicais, queijos curados e peixes frescos criava uma sinfonia olfativa única. Comerciantes gritavam ofertas em português, árabe e italiano, criando uma cacofonia alegre que ecoava pelas naves altas do edifício. "Uau, papai! Olha o tamanho daquele bacalhau!" exclamou Miguel, apontando para um dos boxes tradicionais onde enormes peixes salgados penduravam como troféus. Eles caminharam lentamente pelos corredores, Ricardo dividindo a atenção entre supervisionar o filho, que queria tocar em tudo, e vasculhar cada rosto feminino na multidão. Era uma tarefa quase impossível. Centenas de pessoas circulavam pelo mercado, criando um fluxo constante de movimento e ruído. Foi na seção de frutas tropicais, entre as barracas coloridas de mangas, cajus e jabuticabas, que Ricardo a viu.
Ana estava parada diante de uma banca de frutas vermelhas, examinando cuidadosamente um punhado de pitangas, como se fosse uma especialista em botânica. Usava uma blusa branca simples e calça jeans, um contraste marcante com a elegância formal que exibia no restaurante, mas sua postura continuava inconfundivelmente altiva. O coração de Ricardo acelerou violentamente. Durante 2 semanas havia imaginado esse momento, ensaiado mentalmente o que diria, como se apresentaria. Agora, diante da realidade, todas as palavras cuidadosamente preparadas evaporaram de sua mente. "É ela!" sussurrou Miguel, reconhecendo-a imediatamente. "É a tia Ana. Fica aqui do meu lado", instruiu Ricardo, ajeitando nervosamente a camisa. Respirou fundo, sentindo o envelope no bolso como se pesasse uma tonelada, e caminhou em direção a ela. "Ana!" chamou ele, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Ela se virou lentamente, e por uma fração de segundo, Ricardo viu surpresa genuína em seus olhos. Mas então, uma máscara de polidez profissional desceu sobre suas feições, como se ela fosse uma atriz escorregando para um papel. "Desculpe, mas acho que você está me confundindo com outra pessoa", disse ela, sua voz fria e distante. Continuou examinando as pitangas como se a conversa já tivesse terminado. "Não, não estou confundindo", insistiu Ricardo, aproximando-se. "Mas você pagou nossa conta no La Bella Vita há 2 semanas. Lembra do Miguel?" Ele gesticulou para o filho, que acenou timidamente. "Realmente não sei do que você está falando", respondeu ela. Mas Ricardo notou uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. "Agora, se me der licença, por favor", interrompeu Ricardo, sua voz carregando um desespero que ele não conseguiu esconder. "Eu só quero devolver o dinheiro. Não é muito, mas é o certo a fazer." Ele tirou o envelope do bolso, suas mãos tremendo ligeiramente. A teimosia que o caracterizava, a mesma que frequentemente o atrapalhava, agora se manifestava como determinação pura. "Eu não aceito caridade", declarou ele, estendendo o envelope na direção dela. "Minha avó me ensinou que dívidas sempre devem ser pagas. Não importa quanto tempo demore." Ana olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Seus olhos se moveram entre o rosto determinado de Ricardo e a expressão esperançosa de Miguel, que observava a interação com fascínio infantil. "Você não entende", murmurou ela, sua voz perdendo um pouco da frieza calculada. "Não era sobre dinheiro." "Então era sobre o quê?" perguntou Ricardo, genuinamente confuso. A pergunta pairou no ar entre eles, pesada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Ao redor, a vida do mercado continuava. Comerciantes negociando preços, crianças correndo entre as barracas, o eterno balé urbano de compradores e vendedores. Mas para Ricardo, Miguel e a mulher misteriosa que insistia em não ser Ana, o mundo havia se reduzido àquele pequeno espaço entre as pilhas coloridas de frutas tropicais. Ana permaneceu em silêncio por longos segundos, seus dedos apertando inconscientemente o saco de pitangas, enquanto observava o envelope que Ricardo mantinha estendido entre eles. O barulho do mercado parecia ter diminuído ao redor do pequeno círculo tenso que haviam formado entre as bancadas de frutas. "Tia Ana, você não lembra da gente?" perguntou Miguel, dando um passo à frente com a confiança inabalável das crianças. "Você tem o mesmo cheirinho de flor que estava no restaurante." A observação inocente do menino fez Ana fechar os olhos brevemente, como se uma lembrança dolorosa tivesse sido despertada. Quando os abriu novamente, a máscara de indiferença havia rachado ligeiramente, revelando uma vulnerabilidade que ela lutava para esconder. "Eu..." começou ela, mas foi interrompida pela voz estridente da comerciante da banca. "Ô moça, vai levar essas pitangas ou..."
Não? Tem cliente esperando! Gritou a mulher de avental sujo, gesticulando impaciente com as mãos cobertas de terra. A interrupção quebrou o momento de tensão. Ana se virou rapidamente para a vendedora, tirando uma nota de R$ 50 da carteira com movimentos bruscos. Levo todas, disse ela, apontando para a bandeja inteira de pitangas. Todas? A comerciante arregalou os olhos. Mas tem mais de 2 quilos aqui. A senhora vai fazer geleia? Algo assim, murmurou Ana, evitando o olhar de Ricardo e Miguel. Enquanto a mulher pesava as frutas e preparava as sacolas, Ricardo aproveitou para se posicionar de forma que Ana não pudesse escapar facilmente. Sua determinação havia se transformado em algo quase desesperado. Aquela poderia ser sua única chance de resolver a situação que o atormentava há semanas. Você pode fingir que não me conhece, disse ele em voz baixa, mas eu sei que você se lembra, e eu sei que você entende por que preciso fazer isso. Ana pegou as sacolas de frutas, seus movimentos agora visivelmente agitados. Você não entende nada sobre mim, respondeu ela, mas sua voz tremia quase imperceptivelmente. Então me explique, insistiu Ricardo. Me diga por que uma desconhecida pagaria a conta de 2 pessoas que nunca viu na vida. Me diga por que você olhou para mim daquele jeito no restaurante. A pergunta direta fez Ana parar de se mexer. Ela ficou imóvel por um momento, segurando as sacolas de pitangas como se fossem âncoras que a impedissem de flutuar para longe. Ao redor deles, o mercado continuava sua dança frenética. Um homem discutia o preço de um cacho de bananas. Uma senhora idosa escolhia cuidadosamente tomates maduros. Crianças corriam entre as pernas dos adultos. Por quê? Começou ela, depois parou, claramente lutando consigo mesma. Porque todo mundo merece dignidade. Ninguém deveria passar por aquilo que vocês passaram. Aquilo que nós passamos, ecoou Ricardo. Fala como se soubesse exatamente o que é. O comentário atingiu Ana como um tapa. Seu rosto empalideceu visivelmente, e ela deu um passo para trás, esbarrando numa pilha de cocos que rolaram pelo chão com barulho. Eu não sei nada, disse ela rapidamente, mas a mentira era óbvia demais para convencer qualquer um. Miguel, que havia permanecido quieto observando a conversa adulta, de repente apontou para Ana com o dedo. Papai, ela está mentindo. A professora ensinou que quando as pessoas mentem, elas ficam com o rosto vermelho e falam muito rápido. A observação infantil, feita com a brutal honestidade característica das crianças, fez Ana rir, um som amargo e sem humor que mais pareceu um suspiro. Seu filho é muito esperto, comentou ela, dirigindo-se a Ricardo pela primeira vez desde que a conversa começara. Ele puxou a mãe, respondeu Ricardo automaticamente. Depois imediatamente se arrependeu do comentário. A menção da ex-esposa sempre trazia uma nuvem de tristeza para conversas que envolviam Miguel. Onde ela está? Perguntou Ana, sua curiosidade genuína finalmente superando a resistência artificial. Portugal, disse Miguel, antes que Ricardo pudesse responder. Ela foi procurar uma vida melhor e prometeu que ia voltar buscar a gente, mas já faz 2 anos. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão mútua. Ana olhou para Ricardo com uma expressão que mesclava compaixão e algo mais. Reconhecimento, talvez? Como se ela também conhecesse a dor do abandono, a weight of broken promises. Eu tenho que ir, disse ela abruptamente, dando meia volta em direção à saída. Mas Ricardo não desistiria tão facilmente. Ele a seguiu, Miguel correndo ao seu lado para acompanhar os passos largos do pai. A perseguição pelos corredores do mercado chamou a atenção de vários comerciantes que observaram com curiosidade o homem determinado seguindo a mulher elegante que tentava fugir. Ana, espera! Gritou Ricardo, sua voz ecoando pelas naves altas do edifício. Pelo menos aceita o dinheiro. Ela parou novamente, desta vez próxima à entrada principal.
onde os vitrais coloridos projetavam padrões de luz no rosto dela. Quando se virou para enfrentá-lo, havia lágrimas contidas em seus olhos. "Você quer saber a verdade?" perguntou ela, sua voz baixa, mas intensa. "A verdade é que eu vi você naquele restaurante, vi a vergonha no seu rosto, a forma como você tentava proteger seu filho da humilhação e eu me vi ali também." A confissão saiu como uma barragem rompida, palavras que aparentemente vinham sendo represadas há muito tempo. "Eu sei o que é ter vergonha de não conseguir pagar uma conta", continuou ela, suas mãos tremendo enquanto segurava as sacolas de frutas. "Eu sei o que é tentar manter a dignidade quando tudo está desmoronando ao seu redor. E eu sei como é doloroso quando as pessoas olham para você como se você fosse um mendigo." A revelação deixou Ricardo momentaneamente sem palavras. A mulher elegante, que no restaurante parecia ter saído de uma revista de moda, conhecia a humilhação financeira. "Então você entende", disse ele suavemente. "Porque eu preciso devolver esse dinheiro. Não é sobre o valor. É sobre manter a dignidade que você me ajudou a preservar." Ana o estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade em suas palavras. Finalmente, ela estendeu a mão. "Meu nome não é só Ana", disse ela, sua voz mais firme agora. "É Ana Beatriz Carvalho Santos, e você está certo. Todo mundo merece manter sua dignidade." Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Ele colocou o envelope na mão dela, sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. "Obrigado, Ana Beatriz", disse ele, "por tudo." Ela guardou o envelope na bolsa, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto dele. "Pode me chamar só de Ana e... Ricardo." "Sim? Seu currículo ainda está atualizado?" A pergunta pegou-o completamente de surpresa. "Sim, por quê?" Ana hesitou por um momento, depois pareceu tomar uma decisão. "Porque talvez eu conheça alguém que precisa de um engenheiro civil especialista em patrimônio histórico." A proposta de Ana ecoou na mente de Ricardo durante toda a tarde de sábado. Depois que ela desapareceu novamente entre as multidões do centro da cidade, deixando apenas um cartão comercial discreto e a promessa de entrar em contato na segunda-feira, ele e Miguel caminharam pelas ruas do centro histórico como se estivessem flutuando. "Papai, a tia Ana vai arranjar um trabalho para você?" perguntou Miguel enquanto observavam as fachadas antigas dos edifícios da Rua 15 de Novembro. O menino tinha o hábito de fazer perguntas diretas que iam direto ao centro das preocupações de Ricardo. "Não sei, campeão. Ela disse que conhece alguém que talvez precise de um engenheiro", respondeu Ricardo, girando o cartão comercial entre os dedos. O papel era de alta qualidade, com lettering em relevo dourado. Ana Beatriz Santos, arquiteta associada, Santos Carvalho Projetos Arquitetônicos. O nome da empresa soava familiar, mas Ricardo não conseguia se lembrar de onde havia ouvido falar. No mundo da construção civil paulistana, havia centenas de escritórios de arquitetura, desde pequenos estúdios familiares até grandes corporações internacionais. Durante o domingo, enquanto Miguel assistia desenhos animados na pequena televisão do apartamento alugado que dividiam no bairro da Liberdade, Ricardo pesquisou obsessivamente sobre a empresa Santos & Carvalho na internet. O que encontrou o deixou ainda mais intrigado. A Santos & Carvalho não era apenas mais um escritório de arquitetura. Era uma das principais empresas especializadas em restauração de patrimônio histórico de São Paulo. Seus projetos incluíam a reforma do Teatro Municipal, a restauração de casarões do século XIX no bairro da Luz e a revitalização de edifícios industriais abandonados, transformados em centros culturais. "Meu Deus", murmurou Ricardo, lendo a lista de projetos na tela do computador emprestado do vizinho.
Cada um daqueles trabalhos representava exatamente o tipo de desafio técnico que ele mais amava na engenharia. A combinação delicada entre preservar o passado e adaptar para o futuro. A foto institucional de Ana no site da empresa mostrava uma mulher séria e profissional, cabelos presos em coque elegante, usando um terno cinza impecável. Era uma versão mais formal da pessoa que ele havia encontrado no mercado, mas algo em seus olhos permanecia o mesmo. Uma intensidade que sugeria paixão genuína pelo trabalho. Na segunda-feira de manhã, o telefone tocou às 9 horas em ponto. Ricardo havia deixado Miguel na escola e estava tentando organizar os papéis espalhados pela mesa da cozinha, currículos impressos em papel barato, cartas de recomendação amareladas pelo tempo, certificados de cursos de especialização. Alô, Ricardo, aqui é Ana Santos. A voz dela soou diferente pelo telefone, mais profissional, mas também mais nervosa que no encontro casual do mercado. Ana, bom dia. Obrigado por ligar, respondeu Ricardo, tentando soar confiante apesar do nervosismo que sentia. Olha, eu conversei com meu sócio sobre sua especialização e realmente temos um projeto que poderia se beneficiar de sua experiência. Você poderia vir ao escritório hoje à tarde para conversarmos? O endereço que ela forneceu ficava na Rua Augusta, próximo ao Metrô Consolação, numa região nobre da cidade que Ricardo conhecia mais por referência do que por frequência. Ele chegou 15 minutos adiantado, vestindo seu único terno ainda em condições decentes, uma peça azul marinho que havia comprado para seu casamento anos atrás e que agora pendia um pouco frouxa em seus ombros mais magros. O edifício que abrigava o escritório Santos em Carvalho era um exemplo perfeito de arquitetura paulistana dos anos 1940, com linhas Art Deco preservadas e uma fachada que mesclava tradição e modernidade. O elevador antigo, com porta de grade e operador uniformizado, subiu lentamente até o 10º andar. A recepção da empresa impressionou Ricardo pela elegância contida. Paredes brancas exibiam fotografias em preto e branco de projetos concluídos, enquanto móveis de design brasileiro criavam um ambiente acolhedor, mas sofisticado. A recepcionista, uma jovem de cabelos cacheados e sorriso acolhedor, o dirigiu para uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Ele chegou, anunciou Ana, entrando na sala 5 minutos depois. Ela usava um vestido preto simples, mas elegante, e seus cabelos caíam soltos sobre os ombros, uma aparência mais relaxada que a foto institucional, mas ainda profissional. Acompanhava-a um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados e olhos inteligentes por trás de óculos de armação moderna. Ele se apresentou como Eduardo Carvalho, sócio fundador da empresa, e Ricardo descobriu rapidamente pai de Ana. Ricardo, Ana me contou sobre sua especialização em patrimônio histórico, disse Eduardo, apertando firmemente a mão do candidato. Estamos iniciando um projeto complexo no bairro da Liberdade, a restauração de um casarão dos anos 1920 que será transformado em centro cultural. Precisamos de alguém com experiência em estruturas antigas. Durante a hora seguinte, Ricardo encontrou-se numa das conversas profissionais mais estimulantes que havia tido em anos. Eduardo e Ana o bombardearam com perguntas técnicas sobre consolidação de fundações antigas, preservação de elementos ornamentais e compatibilização entre sistemas modernos e estruturas históricas. A questão mais delicada, explicou Ana, mostrando plantas arquitetônicas detalhadas, é que o casarão tem uma estrutura mista, alvenaria de tijolos maciços no térreo e madeira de lei no segundo pavimento. Precisamos instalar um elevador moderno sem comprometer a integridade estrutural. Ricardo estudou os desenhos com crescente entusiasmo. Era exatamente o tipo de desafio que fazia seu coração de engenheiro acelerar.
um quebra-cabeças técnico que demandava criatividade, conhecimento histórico e precisão matemática. A solução seria uma estrutura independente para o elevador, sugeriu ele, fazendo cálculos mentais rapidamente. Microestacas para não interferir nas fundações existentes e uma torre metálica autoportante que... Ele parou de falar abruptamente, percebendo que havia se empolgado demais. Durante meses de desemprego, havia se acostumado com entrevistas formais onde suas sugestões técnicas eram recebidas com polidez profissional, mas pouco entusiasmo. Continue, encorajou Eduardo, genuinamente interessado, que se apoiaria apenas em pontos específicos da estrutura existente depois de um reforço localizado com perfis metálicos, concluiu Ricardo, sua confiança retornando gradualmente. Ana e Eduardo trocaram um olhar que Ricardo não conseguiu interpretar completamente, mas que pareceu carregar aprovação. Ricardo, disse Eduardo finalmente, gostaria de fazer uma proposta. Que tal começar como consultor temporário neste projeto? 6 meses inicialmente, com possibilidade de extensão conforme o andamento dos trabalhos. O coração de Ricardo disparou. 6 meses de trabalho estável, num projeto que realmente o interessava, com profissionais que pareciam valorizar sua experiência. Eu aceito, respondeu ele, tentando manter a voz firme apesar da emoção. Ótimo, sorriu Ana. Você pode começar amanhã? Gostaria de visitar o canteiro de obras e conhecer a equipe. Saindo do escritório, 1 hora depois, com um contrato assinado no bolso e o primeiro salário adiantado depositado em sua conta, Ricardo caminhou pelas ruas movimentadas da região central, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em meses. O sol de abril estava mais suave. As ruas pareciam menos hostis. E até o trânsito caótico de São Paulo soava como uma sinfonia de possibilidades. Mas enquanto esperava o metrô na Estação Consolação, uma dúvida persistente cresceu em sua mente. Seria coincidência Ana ter exatamente a vaga perfeita para suas qualificações? Ou haveria algo mais por trás daquela oportunidade surgida tão convenientemente após seus encontros casuais? A resposta, ele suspeitava, revelaria muito mais sobre Ana Beatriz Santos do que seu currículo profissional impecável sugeria. O casarão de 1920, no coração da liberdade, erguia-se majestoso entre prédios modernos, como um sobrevivente teimoso de uma era mais elegante. Ricardo chegou ao canteiro de obras na manhã seguinte carregando uma pasta de couro gasta e um capacete branco, que não usava há 6 meses. O cheiro familiar de cimento, madeira e metal o recebeu como um abraço de bem-vindo. Impressionante, não é? A voz de Ana surgiu atrás dele, enquanto Ricardo observava a fachada ornamentada do edifício. Ela usava jeans, botas de segurança e uma camisa. Azul clara, um visual mais casual que combinava perfeitamente com o ambiente de trabalho. É magnífico, concordou Ricardo, seus olhos de engenheiro já identificando os desafios estruturais. Olha só esses frisos em estuque, e as janelas originais ainda estão intactas. Eles caminharam juntos em direção à entrada principal, onde alguns operários já trabalhavam na limpeza dos escombros acumulados por décadas de abandono. Ana cumprimentou cada um pelo nome, demonstrando uma familiaridade genuína com a equipe que impressionou Ricardo. Pessoal, este é o Ricardo, nosso novo engenheiro consultor, apresentou ela. Ricardo, estes são os irmãos Silva, João, Pedro e Carlos. Trabalham comigo há mais de 5 anos. João Silva, o mais velho dos 3, um homem forte de aproximadamente 40 anos, com mãos calejadas e sorriso fácil, apertou a mão de Ricardo com firmeza. Prazer, engenheiro. A Ana falou que o senhor é especialista nessas construções antigas. A gente está precisando mesmo, porque essa aqui tem cada surpresa. Que tipo de surpresas? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Vem ver,
disse Pedro Silva, o irmão do meio, conduzindo-os para o interior da construção. O que Ricardo encontrou dentro do casarão era simultaneamente fascinante e preocupante. A estrutura básica estava surpreendentemente bem preservada, mas décadas de modificações improvisadas haviam criado um labirinto de problemas técnicos. Paredes haviam sido removidas sem considerar a função estrutural. Instalações elétricas improvisadas corriam expostas pelos forros, e infiltrações haviam danificado algumas vigas de madeira do segundo pavimento. Jesus! Murmurou Ricardo, examinando uma viga que mostrava sinais claros de infestação por cupins. Isso aqui vai exigir um trabalho muito mais detalhado do que imaginei. Ana o observava, enquanto ele percorria os ambientes, fazendo anotações numa caderneta e medindo distâncias com uma trena. Havia algo na concentração dele, na forma como seus dedos tocavam as paredes, como se pudessem sentir a história contida no cimento e na madeira, que a fascinava. Qual sua avaliação inicial? Perguntou ela quando terminaram a inspeção do térreo. Complexo, mas não impossível, respondeu Ricardo, fechando a caderneta. Vamos precisar de um levantamento estrutural completo antes de qualquer intervenção, e algumas dessas vigas vão ter que ser substituídas ou reforçadas. Eles subiram a escadaria de madeira para o segundo pavimento, os degraus rangendo sob seus pés. O som ecoava pelo edifício vazio, misturando-se com os ruídos da rua lá fora. O trânsito intenso da Liberdade, vendedores ambulantes anunciando suas mercadorias, o burburinho constante de uma das regiões mais movimentadas da cidade. Ana, disse Ricardo de repente, parando no meio do corredor do segundo andar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou por um momento, suas mãos nervosamente ajustando a alça da bolsa de ferramentas que carregava. Claro, por que você me ofereceu este trabalho? A pergunta direta fez Ana desviar o olhar, fingindo examinar um vitral colorido no final do corredor. A luz da manhã filtrada através do vidro pintado criava padrões multicoloridos no chão de madeira. Porque você tem as qualificações necessárias, respondeu ela, mas sua voz soou ensaiada. Ana. Ricardo se virou para ficar de frente para ela. Nós dois sabemos que há centenas de engenheiros especializados em patrimônio histórico em São Paulo. Muitos com mais experiência que eu. Muitos que não estavam desempregados há 6 meses. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo ruído distante dos martelos dos operários trabalhando no térreo. Ana caminhou até a janela que dava para a rua, observando o movimento constante de pedestres e carros. Você quer saber a verdade? Perguntou ela finalmente, sem se virar. Sempre prefiro a verdade. Ana respirou fundo antes de falar, como se estivesse se preparando para revelar algo que vinha guardando há muito tempo. Meu pai construiu esta empresa do zero, começou ela, sua voz baixa, mas clara. Começou como um pequeno escritório de arquitetura nos anos 1980, fazendo projetos residenciais para a classe média. Eu cresci vendo ele trabalhar 16 horas por dia, sacrificar finais de semana, perder aniversários e formaturas. Ricardo permaneceu em silêncio, intuindo que ela precisava contar aquela história no seu próprio ritmo. Quando me formei em arquitetura, ele me fez sócia da empresa, não por nepotismo, mas porque eu provei que merecia. Trabalhei em canteiros de obra, aprendi cada aspecto do negócio, ganhei o respeito da equipe. Ela se virou para enfrentar Ricardo, e ele pode ver vulnerabilidade em seus olhos que ela raramente permitia que outros vissem. Mas o mundo da construção civil é muito machista, Ricardo. Clientes que pedem para falar com o arquiteto responsável quando eu me apresento. Fornecedores que dirigem todas as perguntas técnicas para meu pai, mesmo quando sou eu quem está conduzindo a reunião. Engenheiros que questionam cada uma das minhas decisões como se eu fosse uma estagiária.
A frustração em sua voz era palpável, acumulada ao longo de anos de batalhas profissionais para provar sua competência. No restaurante, quando vi você protegendo seu filho, tentando manter a dignidade numa situação impossível. Ela parou, procurando as palavras certas. Eu reconheci algo. A mesma determinação que sinto todos os dias para provar que mereço estar onde estou. Ricardo começou a entender. Você viu um lutador. Exato. E lutadores reconhecem outros lutadores. Ana sorriu pela primeira vez desde que começara a contar sua história. Além disso, eu pesquisei seu trabalho. Os projetos que você desenvolveu na empresa anterior eram brilhantes. Seu ex-chefe era um idiota que não sabia reconhecer talento quando estava na frente dele. A revelação de que ela havia investigado seu histórico profissional deveria tê-lo incomodado, mas Ricardo se sentiu estranhamente lisonjeado. Significava que o interesse dela por ele ia além da simpatia casual. Então não foi caridade, concluiu ele. Definitivamente não foi caridade, foi um investimento. Os olhos de Ana brilharam com algo que podia ser diversão ou desafio. A pergunta é: você vai me provar que fiz a escolha certa? Ricardo sorriu, sentindo uma faísca de competitividade saudável acender em seu peito pela primeira vez em meses. Pode apostar que vou. O momento foi interrompido pela voz de João Silva gritando do térreo. Ana! Ricardo! Vocês precisam ver isso aqui. Eles desceram rapidamente as escadas, encontrando João e seus irmãos agrupados em torno de uma parede que haviam começado a demolir. Pedro segurava uma marreta e Carlos apontava para algo dentro da parede aberta. O que aconteceu? Perguntou Ana, aproximando-se. A gente estava removendo essa parede divisória que o projeto marcou como não estrutural, explicou João. Só que quando abrimos, encontramos isso aqui. Dentro da cavidade da parede, perfeitamente preservados por décadas de isolamento, havia documentos antigos enrolados em papel pergaminho. Ricardo se abaixou para examinar os achados mais de perto, sentindo uma emoção que não experimentava há muito tempo, a excitação da descoberta. São as plantas originais da construção, murmurou ele, desenrolando cuidadosamente um dos documentos. Datadas de 1922. E olha aqui. Há anotações manuscritas do arquiteto original. Ana se ajoelhou ao lado dele, seus rostos quase se tocando enquanto examinavam os desenhos antigos. Por um momento, o mundo exterior desapareceu. Não havia operários, não havia prazos, não havia complicações. Apenas dois profissionais apaixonados pelo que faziam, compartilhando a magia de uma descoberta histórica. Foi então que Ricardo percebeu que estava começando a sentir muito mais por Ana do que admiração profissional. Os dias de maio passaram numa sucessão de manhãs frias e tardes ensolaradas típicas do outono paulistano. Ricardo havia se estabelecido numa rotina que o fazia sentir-se útil novamente. Deixava Miguel na escola às 7 da manhã, chegava ao canteiro às 8 e trabalhava até às 5 da tarde, antes de buscar o filho e preparar o jantar no pequeno apartamento da Liberdade. O casarão revelava novos segredos a cada semana. Além das plantas originais, a equipe havia descoberto azulejos portugueses autênticos, escondidos atrás de divisórias improvisadas, um pequeno cofre embutido na parede do que provavelmente foi um escritório, e uma escadaria de serviço que havia sido murada décadas atrás. É como se a casa estivesse contando sua própria história, comentou Miguel numa tarde de quinta-feira, quando Ricardo o levou para conhecer o local onde trabalhava. O menino havia ficado fascinado com a restauração, fazendo perguntas técnicas que surpreenderam até mesmo Ana. Como qualquer criança de 8 anos, Miguel não tinha filtros sociais, e seus comentários diretos frequentemente quebravam a tensão profissional que ainda existia entre Ricardo e Ana.
Tia Ana, por que você não tem filhos? Perguntou Miguel de repente, enquanto eles examinavam os azulejos recém-descobertos no que seria a futura sala de exposições. A pergunta pegou Ana completamente desprevenida. Ela estava ajoelhada no chão, medindo cuidadosamente cada peça de azulejo para catalogação, quando congelou com a trena na mão. Miguel, repreendeu Ricardo rapidamente, essa não é uma pergunta educada. Não tem problema, disse Ana, mas sua voz soava ligeiramente tensa. É uma pergunta válida. Ela se levantou, limpando a poeira dos joelhos. Eu sempre estive muito focada no trabalho, Miguel. Às vezes a gente faz escolhas e algumas coisas ficam para depois. Minha mãe também fez escolhas, observou Miguel com a sabedoria desconcertante das crianças. Ela escolheu ir embora, mas o papai escolheu ficar comigo. O comentário criou um silêncio desconfortável. Ricardo sentiu o familiar aperto no peito que sempre acompanhava as menções da ex-esposa. Ana observou a interação entre pai e filho com uma expressão pensativa que ele não conseguiu decifrar completamente. Seu papai fez a escolha certa, disse ela finalmente, sua voz carregada de uma emoção que parecia genuína. Na semana seguinte, a empresa recebeu uma visita inesperada. Ricardo estava no segundo andar, supervisionando a instalação de um sistema temporário de andaimes, quando ouviu vozes alteradas vindas do térreo. Uma delas era claramente de Ana, mas soava mais tensa do que ele jamais havia ouvido. Descendo rapidamente as escadas, Ricardo encontrou Ana em frente a um homem de aproximadamente 50 anos, bem vestido, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e uma postura que irradiava autoridade empresarial. O desconhecido segurava uma pasta de couro cara e gesticulava de forma animada enquanto falava. Não é uma questão de competência pessoal, Ana Beatriz. É uma questão de escala. Este projeto precisa de uma empresa com mais recursos, mais experiência em contratos públicos. Maurício. A voz de Ana estava controlada, mas Ricardo pode perceber a tensão subjacente. Nós ganhamos esta licitação porque apresentamos a melhor proposta técnica. O projeto está dentro do cronograma e do orçamento. Por enquanto, retrucou o homem chamado Maurício. Mas vocês sabem como são esses projetos de patrimônio histórico. Sempre surgem complicações, custos extras, atrasos. Minha empresa tem experiência para lidar com essas questões. Ricardo reconheceu imediatamente o tipo. Executivo predatório que tentava intimidar concorrentes menores para roubar contratos lucrativos. Havia trabalhado com vários deles ao longo de sua carreira. Posso ajudar em alguma coisa? Interrompeu Ricardo, aproximando-se do grupo. Maurício o avaliou rapidamente com um olhar que claramente o classificou como irrelevante. Apenas mais um. Funcionário subordinado. E você é? Ricardo Mendes, engenheiro consultor responsável pela parte estrutural do projeto, respondeu Ricardo, estendendo a mão de forma cordial, mas firme. Ah, sim, ouvi falar de você. O tom de Maurício era condescendente. Ex-funcionário da construtora pedreira, não é? Que pena o que aconteceu com aquela empresa. A menção de sua antiga empresa fez Ricardo tensionar involuntariamente. Maurício havia feito sua pesquisa e sabia exatamente onde atacar. Aconteceu que ela estava sendo mal administrada, respondeu Ricardo calmamente. Felizmente, agora trabalho com profissionais que valorizam qualidade técnica acima de política corporativa. O comentário fez Ana sorrir discretamente, mas Maurício não pareceu intimidado. Qualidade técnica é importante, claro, mas experiência em grandes projetos também conta. Vocês já administraram alguma obra com um orçamento superior a 10 milhões? Nós administramos projetos baseados em competência, não em tamanho do cheque, retrucou Ana, sua paciência claramente se esgotando. Olha, Ana Beatriz, vou ser direto. Maurício abriu sua pasta e retirou alguns documentos.
Tenho aqui uma proposta de parceria. Minha empresa assume a gestão principal do projeto. Vocês ficam como subconsultores especializados. Todo mundo ganha. E qual seria a nossa participação nessa parceria? Perguntou Ana, mas seu tom sugeria que já sabia que não. Gostaria da resposta. 15% do valor total, mais bônus por eficiência se cumprirmos os prazos. O número era insultuoso. Ricardo viu Ana apertar os punhos, seus nós dos dedos ficando brancos com a pressão. Maurício, disse ela, sua voz perigosamente baixa, você está sugerindo que eu entregue um contrato que minha empresa ganhou legitimamente por 15% do valor? Estou sugerindo que você seja pragmática. O mercado está difícil, especialmente para empresas menores. Esta é uma oportunidade de vocês aprenderem com profissionais mais experientes. A condescendência na voz dele era insuportável. Ricardo deu um passo à frente, posicionando-se ligeiramente entre Maurício e Ana. Maurício, foi? Deixe-me esclarecer uma coisa. A voz de Ricardo estava calma, mas carregava uma firmeza que fez o outro homem parar de gesticular. Trabalho nesta área há 15 anos. Vi muitas empresas experientes, como a sua, transformarem projetos simples em desastres caros, porque acham que tamanho substitui competência. E vi empresas pequenas e ágeis, como esta, entregar resultados superiores porque se importam com cada detalhe do trabalho, continuou Ricardo. Então, sua oferta generosa de nos deixar trabalhar para você por 15% do que já é nosso, vou sugerir que você a leve para algum lugar onde o sol não brilha. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de martelos vindos do andar superior, onde os irmãos Silva continuavam trabalhando, alheios ao drama corporativo se desenrolando embaixo. Maurício guardou os documentos na pasta com movimentos bruscos, seu rosto vermelho de raiva mal contida. Vocês vão se arrepender dessa decisão, disse ele, dirigindo-se principalmente para Ana. Este mercado é menor do que vocês imaginam. E tem memória longa. É uma ameaça? Perguntou Ricardo, dando outro passo em direção a Maurício. É um conselho amigável, respondeu Maurício, mas já estava recuando em direção à saída. Boa sorte com o projeto. Vocês vão precisar. Depois que ele saiu, Ana permaneceu imóvel por vários segundos, olhando para a porta por onde o visitante indesejado havia desaparecido. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente com a adrenalina do confronto. Você não precisava fazer isso, disse ela finalmente, sem olhar para Ricardo. Fazer o quê? Me defender. Eu conseguia lidar com ele sozinha. Ricardo estudou o perfil dela, observando a tensão em seus ombros, a forma como ela evitava seu olhar. Eu sei que conseguia, respondeu ele suavemente, mas não significou que você deveria ter que lidar com isso sozinha. Finalmente Ana se virou para encará-lo, e Ricardo viu algo novo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela raramente permitia que outros percebessem. Obrigada, disse ela simplesmente. De nada. Somos parceiros, lembra? Parceiros se protegem mutuamente. A palavra parceiros pairou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Mas Ricardo percebeu que algo havia mudado naquele momento. A dinâmica entre eles havia se deslocado de puramente profissional para algo mais pessoal, mais íntimo. E pela primeira vez, desde o restaurante, ele se permitiu imaginar que talvez Ana sentisse o mesmo. A festa junina da empresa Santos & Carvalho foi ideia de Eduardo Carvalho, que insistiu que a equipe merecia uma confraternização para comemorar o progresso excepcional do projeto do casarão. Ana inicialmente resistiu à ideia, argumentando que era um gasto desnecessário, mas seu pai foi irredutível. Ana, você trabalha demais, disse Eduardo numa tarde de sexta-feira, observando a filha revisar plantas pela terceira vez no dia. E a equipe também. Todo mundo precisa relaxar um pouco.
A festa foi organizada no próprio canteiro de obras, transformando o pátio interno do casarão numa versão urbana de um arraial caipira. Bandeirinhas coloridas foram penduradas entre as janelas históricas. Uma fogueira improvisada foi acesa num tonel metálico no centro do pátio, e mesas compridas foram montadas com pratos típicos, preparados pela esposa de João Silva. Ricardo chegou às 7 da noite, acompanhado de Miguel, que estava eufórico com a perspectiva de uma festa de verdade no local onde o pai trabalhava. O menino usava uma camisa xadrez emprestada e um chapéu de palha que Ana havia comprado especialmente para ele. "Uau!" exclamou Miguel, seus olhos brilhando ao ver as decorações. "É igual às festas da escola, mas muito melhor." A equipe inteira estava presente. Os irmãos Silva com suas famílias, os funcionários do escritório, alguns fornecedores parceiros e até mesmo alguns vizinhos curiosos que haviam sido convidados para conhecer o projeto de restauração. Ana surgiu da cozinha improvisada carregando uma panela de quentão fumegante, usando um vestido floral simples que a fazia parecer anos mais jovem. Seus cabelos estavam soltos, com algumas mechas escapando de uma trança lateral. E ela sorria de uma forma relaxada, que Ricardo nunca havia visto antes. "Você está diferente", comentou Ricardo quando ela se aproximou para servi-lo. "Diferente como?", perguntou Ana, enchendo sua caneca com o líquido quente que cheirava a canela e gengibre. "Mais leve, desarmada." Ana riu. Um som genuíno que se misturou com a música sertaneja que tocava de uma caixa de som conectada ao celular de Pedro Silva. "Deve ser o quentão. Ou talvez seja porque por uma noite não preciso provar nada para ninguém." Eles se sentaram numa das mesas compridas, Miguel entre eles, atacando com entusiasmo um prato de pamonha doce. A conversa fluiu naturalmente. Ana contou histórias engraçadas dos primeiros projetos da empresa. Ricardo compartilhou algumas das descobertas mais inusitadas que havia feito em construções antigas. E Miguel contribuiu com observações perspicazes que frequentemente surpreendiam os adultos. "Tia Ana", disse Miguel de repente apontando para a fogueira, "por que as pessoas pulam por cima do fogo?" "É tradição, querido. Dizem que dá sorte e realiza desejos", explicou Ana, seus olhos brilhando com a luz das chamas. "Sério? Posso pular?" "Essa fogueira é muito alta para você", interveio Ricardo rapidamente. "Mas talvez a tia Ana possa explicar outras tradições." "Na verdade", Ana se levantou estendendo a mão para Miguel, "existe uma versão mais segura para crianças. Vem, vou te ensinar." Ela conduziu Miguel até uma pequena vela que havia sido acesa numa latinha, criando uma fogueira em miniatura perfeitamente segura para uma criança pular por cima. Miguel ficou encantado com a brincadeira, pulando repetidamente enquanto fazia pedidos secretos. Observando Ana interagir com seu filho, Ricardo sentiu algo se mexer em seu peito. Uma ternura que ia além da atração física que vinha crescendo ao longo dos últimos meses. Ela era natural com crianças, paciente e genuinamente interessada no que Miguel tinha a dizer. "Seu filho é especial", comentou Eduardo, sentando-se ao lado de Ricardo enquanto observavam Ana e Miguel brincarem. "Ele é tudo para mim", respondeu Ricardo. "Simplesmente. Ana sempre quis ter filhos", disse Eduardo de repente, sua voz baixa para que apenas Ricardo ouvisse, "mas nunca encontrou o homem certo, ou talvez nunca tenha dado chance para o homem certo aparecer." O comentário fez Ricardo olhar para o pai de Ana com curiosidade. Havia algo na forma como Eduardo falava que sugeria mais do que uma observação casual. "Ela é uma mulher excepcional", disse Ricardo cuidadosamente. "E você é um bom homem", retrucou Eduardo. "Minha filha precisa de alguém que a valorize pelo que ela é, não pelo que ela pode oferecer profissionalmente." A conversa foi
interrompida por uma explosão de risos vindos da direção onde Ana e Miguel estavam. O menino havia tropeçado tentando fazer um pulo mais elaborado sobre a vela, e Ana o havia amparado, ambos caindo sentados no chão numa pilha de risos. "Papai, a tia Ana é muito engraçada!" gritou Miguel, correndo de volta para a mesa. Conforme a noite avançava e o quentão fazia efeito, a atmosfera ficou mais relaxada. Alguém sugeriu uma quadrilha, e mesmo Ana se deixou convencer a participar. Ricardo a observou, dançando com João Silva, seus movimentos desajeitados, mas cheios de alegria genuína. Foi quando ela voltou para a mesa, as bochechas rosadas pelo exercício e pela bebida quente, que Ricardo tomou uma decisão impulsiva. "Quer dar uma volta comigo?" perguntou ele, gesticulando para o casarão silencioso. Ana hesitou por um momento, olhando para Miguel, que estava entretido numa conversa animada com os filhos do Silva sobre videogames. "Só por alguns minutos", concordou ela. Eles caminharam pelo interior do casarão parcialmente restaurado, suas pegadas ecoando pelos corredores vazios. A luz da fogueira do pátio filtrava através das janelas, criando sombras dançantes nas paredes. "É estranho ver este lugar tão cheio de vida", comentou Ana, parando na janela que dava para o pátio onde a festa continuava. "Por décadas, ele ficou vazio, esquecido. Agora ele tem propósito novamente", disse Ricardo, posicionando-se ao lado dela. "Como todos nós, eu acho." Ela se virou para olhar para ele, e Ricardo percebeu quão próximos estavam. Podia sentir o perfume de jasmim que ela sempre usava, misturado com o aroma de canela do quentão em seus lábios. "Ricardo", começou ela, mas a palavra morreu quando seus olhos se encontraram. Havia algo no ar entre eles, uma tensão que vinha crescendo há meses, alimentada por conversas profissionais que se estendiam além do necessário, olhares que duravam alguns segundos a mais, momentos de proximidade física que nenhum dos dois fazia questão de evitar. "Ana", murmurou Ricardo, sua mão se levantando instintivamente para tocar o rosto dela. O momento foi quebrado pela voz de Miguel gritando do pátio: "Papai, tia Ana, cadê vocês?" Eles se afastaram rapidamente, o espéu quebrado pela realidade da responsabilidade parental. Mas quando retornaram à festa, algo havia mudado irreversivelmente entre eles. O resto da noite passou numa sucessão de conversas cuidadosamente casuais e olhares furtivos. Ricardo ajudou a limpar depois que os convidados foram embora. Ana insistiu em acompanhar ele e Miguel até o ponto de ônibus. E quando finalmente se despediram, houve um momento hesitante, onde nenhum dos dois sabia exatamente qual era o protocolo apropriado. "Obrigado pela festa", disse Ricardo. Miguel adorou. "Obrigada por terem vindo. Vocês dois tornaram tudo mais especial." Eles se olharam por um longo momento, conscientes de que estavam no limiar de algo que mudaria tudo entre eles. Mas, com Miguel observando, cansado, mas ainda desperto, nenhum dos dois se atreveu a dar o próximo passo. Foi apenas no ônibus, observando Miguel adormecer encostado em seu ombro, que Ricardo percebeu que havia se apaixonado completamente por Ana Beatriz Santos. E pela primeira vez em 2 anos, começou a imaginar como seria dividir sua vida com alguém novamente. A pergunta era se Ana sentia o mesmo, e se ela estaria disposta a arriscar a estabilidade profissional que haviam construído juntos por uma chance no amor. A ligação chegou numa segunda-feira chuvosa de junho, quando Ricardo estava revisando os cálculos estruturais do mezanino que seria instalado no casarão. O telefone tocou com insistência até que ele finalmente atendeu, irritado com a interrupção. "Alô? Ricardo? Sou eu." A voz do outro lado da linha fez o sangue de Ricardo gelar. Era uma voz que não ouvia há 2 anos, mas que ainda reconhecia instantaneamente. Suave, melodiosa,
com um sotaque português ligeiramente acentuado que não existia antes de sua partida. Camila? Perguntou ele, sua própria voz soando estranha aos seus ouvidos. Oi, amor, como você está? O termo carinhoso o atingiu como um soco no estômago. Camila, sua ex-esposa, a mãe de Miguel, a mulher que havia partido para Portugal em busca de uma vida melhor e prometido voltar em 6 meses. 2 anos depois, ali estava sua voz, casual e familiar, como se tivessem conversado na semana anterior. O que você quer, Camila? Perguntou Ricardo, tentando manter a voz controlada. Que frieza, Ri. Não posso ligar para saber como está meu marido. Ex-marido, corrigiu ele automaticamente. E você pode, mas geralmente as pessoas avisam antes de ressuscitar dos mortos. Um silêncio constrangedor se seguiu, interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas do casarão. Ricardo olhou ao redor do ambiente de trabalho que havia se tornado seu refúgio, imaginando como explicaria aquela ligação para Ana quando ela chegasse. Ricardo, eu sei que você está bravo comigo e tem todo o direito, mas eu preciso te ver, preciso explicar algumas coisas. Explicar? Camila, você abandonou seu filho de 6 anos e seu marido para ir atrás de um português que conheceu no Facebook. O que exatamente precisa ser explicado? A acusação direta fez Camila suspirar profundamente do outro lado da linha. Não foi assim, Ricardo. Você não entende o que eu estava passando. A depressão pós-parto que nunca tratei direito, a sensação de estar presa numa vida que não escolhi. Uma vida que não escolheu. A voz de Ricardo subiu uma oitava. Camila, nós planejamos nossa família. Você queria ter filhos tanto quanto eu? Eu achava que queria, mas quando o Miguel nasceu, tudo mudou. Eu me senti perdida, e quando o Fernando apareceu, me oferecendo uma chance de recomeçar... Fernando. O nome saiu da boca de Ricardo como se fosse algo amargo. E onde está o Fernando agora? Outro silêncio revelador. Terminou, admitiu Camila finalmente. Há 6 meses, mas isso não importa agora, Ricardo. O que importa é que eu estou de volta. Estou em São Paulo e quero ver meu filho. O mundo de Ricardo pareceu inclinar no próprio eixo. Durante 2 anos, havia criado uma nova realidade onde era apenas ele e Miguel contra o mundo. Havia explicado para o filho que a mãe estava em Portugal construindo uma vida melhor, que talvez um dia voltasse, mas que eles estavam bem sozinhos. Havia aprendido a fazer tranças no cabelo, a cozinhar além de macarrão instantâneo, a ser pai e mãe simultaneamente. Onde você está? Perguntou ele, a voz saindo rouca. Num hotel perto do centro. Ricardo, podemos nos encontrar? Eu trouxe presentes para o Miguel e eu senti tanto a falta de vocês. Você sentiu falta? A raiva que Ricardo havia guardado durante 2 anos finalmente explodiu. Camila, você mandou exatamente 4 e-mails em 2 anos. 4! Miguel perguntava por você toda noite durante meses. Ele fazia desenhos para te mostrar quando você voltasse. Ele guardou o ursinho de pelúcia que você deu para ele como se fosse uma relíquia sagrada. Eu sei que fui horrível, mas eu estava confusa, Ricardo. Não sabia como ser mãe, como ser esposa. Precisava de tempo para descobrir quem eu era. E descobriu? Descobri que cometi o maior erro da minha vida. A confissão fez Ricardo se sentar pesadamente numa cadeira de plástico que alguém havia deixado no canteiro. Ele olhou ao redor do casarão que estava restaurando, pensando em Ana, na nova vida que havia começado a construir, no frágil equilíbrio que havia conseguido criar para ele e Miguel. O Miguel está na escola, disse ele finalmente. Ele chega às 5. Posso ir buscar ele? Não. A resposta saiu mais alta que Ricardo pretendia. Desculpa, mas não. Você não aparece na vida de uma criança de 8 anos depois de 2 anos, como se nada tivesse acontecido.
Preciso conversar com ele primeiro, preparar ele. Tudo bem, concordou Camila, sua voz soando magoada. Você pode levar ele para me ver. Hoje à noite estou no Hotel Central, no centro. Talvez. Depende de como ele reagir à notícia que a mãe voltou do exílio voluntário. Ricardo, por favor, eu sei que errei, mas ele é meu filho também. A frase ficou ecoando no silêncio que se seguiu. Tecnicamente, Camila estava certa. Ela ainda era a mãe de Miguel legalmente, mesmo tendo abdicado moralmente do papel há anos. Ricardo não poderia impedir completamente o contato, mesmo que quisesse. Eu vou conversar com ele, disse Ricardo finalmente. E se ele quiser te ver, eu levo ele até você. Mas Camila, se você magoar esse menino de novo, se criar expectativas que não vai conseguir cumprir, eu juro que vou fazer o impossível para garantir que você nunca mais chegue perto dele. Entendo. E Ricardo, eu sei que você conheceu alguém. A afirmação pegou Ricardo completamente desprevenido. Como você sabe isso? Redes sociais. Tem fotos suas numa festa junina com uma mulher bonita e o Miguel. Vocês parecem felizes. Ricardo sentiu uma mistura de invasão de privacidade e proteção instintiva em relação a Ana. Como Camila havia encontrado essas fotos e o que mais ela sabia sobre sua vida atual? Isso não é da sua conta, disse ele friamente. Você tem razão, só quero que você saiba que não estou aqui para destruir sua felicidade. Estou aqui pelos motivos certos desta vez. Depois que desligou o telefone, Ricardo permaneceu sentado no casarão silencioso por vários minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. Em 15 minutos de conversa, sua vida cuidadosamente reconstruída havia sido virada de cabeça para baixo. Ana chegou meia hora depois, encontrando-o ainda sentado na mesma posição, olhando fixamente para o telefone. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, imediatamente percebendo que algo estava errado. Ricardo levantou os olhos para ela, a mulher por quem havia se apaixonado, a parceira profissional que havia se tornado muito mais que isso, a pessoa que havia devolvido alegria à sua vida e ao coração de Miguel. A mãe do Miguel voltou, disse ele simplesmente, e observou o rosto de Ana empalidecer, enquanto o significado daquelas palavras se instalava entre eles. A conversa com Miguel foi uma das coisas mais difíceis que Ricardo já teve que fazer como pai. Eles estavam sentados na sala pequena do apartamento, o jantar esfriando na mesa da cozinha, enquanto Ricardo tentava encontrar as palavras certas para explicar que a mãe havia retornado depois de 2 anos de ausência. A mamãe voltou? Perguntou Miguel, seus olhos verdes arregalados de surpresa. De verdade? Para sempre? Ela voltou de Portugal, sim, confirmou Ricardo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas eu não sei por quanto tempo ela vai ficar. Ela quer te ver, conversar com você. Miguel ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação com a seriedade que só as crianças conseguem demonstrar diante de situações que alteram fundamentalmente seu mundo. Ela vai morar aqui com a gente de novo? Perguntou finalmente. Não, campeão. Ela está ficando num hotel. E, bem, muitas coisas mudaram nesses 2 anos. Por causa da tia Ana, a pergunta direta fez Ricardo engolir em seco. Miguel havia percebido a mudança na dinâmica entre ele e Ana, os olhares prolongados, as conversas que se estendiam além do necessário, a forma como Ana havia se tornado parte natural do cotidiano deles. Não só por causa da Ana, respondeu Ricardo honestamente, mas ela faz parte da nossa vida agora, né? Miguel assentiu solenemente. Eu gosto da tia Ana. Ela é legal comigo e faz você sorrir de novo. A observação simples atingiu Ricardo no coração. Seu filho de 8 anos havia notado que ele voltara a sorrir genuinamente, algo que não acontecia desde antes de Camila partir. Você quer ver sua mãe? Perguntou Ricardo.
Miguel pensou por um longo momento antes de responder. Posso perguntar para ela por que ela foi embora? Claro que pode. Você pode perguntar qualquer coisa que quiser. O encontro foi marcado para as 7 da noite no lobby do Hotel Central. Ricardo chegou com Miguel, que usava sua camiseta favorita, uma com um desenho de dinossauro que Ana havia dado para ele algumas semanas antes. O menino estava visivelmente nervoso, agarrando a mão do pai com mais força que o normal. Camila estava sentada numa poltrona de couro, no lobby elegante, vestindo um blazer bege e uma saia que claramente não havia sido comprada no Brasil. Seus cabelos estavam mais longos, cortados em camadas sofisticadas, e ela usava uma maquiagem discreta que a fazia parecer mais velha, mais polida. Quando os viu, levantou-se rapidamente, seus olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Miguel, murmurou ela, abrindo os braços. Meu amor, como você cresceu! Miguel hesitou por um momento, olhando para o pai em busca de encorajamento, antes de caminhar lentamente em direção à mãe. O abraço entre eles foi cauteloso de ambos os lados. Miguel claramente confuso sobre como se comportar, Camila emocionalmente sobrecarregada. Oi, mamãe, disse Miguel educadamente, mas sem o entusiasmo que Ricardo esperaria de uma criança reencontrando a mãe depois de 2 anos. Você está tão grande, tão lindo, disse Camila, suas mãos tremendo enquanto tocava o rosto do filho. Parece um homenzinho. Eles se sentaram numa área reservada do lobby, Camila entre Ricardo e Miguel. Ela havia trazido uma sacola cheia de presentes, brinquedos caros comprados provavelmente no aeroporto, doces portugueses e um livro sobre castelos medievais. Trouxe algumas coisas de Portugal para você, disse ela, observando Miguel examinar os presentes com interesse polido, mas não entusiasmado. Obrigado, respondeu Miguel. Então, com a franqueza típica das crianças, perguntou: por que você foi embora sem mim? A pergunta fez Camila fechar os olhos brevemente. Quando os abriu, havia lágrimas contidas que ela lutava para controlar. Mamãe estava muito triste, Miguel. Às vezes os adultos ficam tão tristes que não conseguem mais cuidar direito das pessoas que amam. Então, eu fui para Portugal para tentar ficar menos triste. E conseguiu? Perguntou Miguel. Por um tempo eu pensei que sim, mas depois descobri que estava mais triste ainda, porque estava longe de você. Miguel processou a resposta por alguns segundos. O papai também ficou triste quando você foi embora, mas ele não foi embora me deixar sozinho. A observação inocente, mas devastadora, fez Camila cobrir o rosto com as mãos. Ricardo viu que ela estava genuinamente emocionada, mas uma parte cínica dele se perguntou se as lágrimas eram de arrependimento real ou de autocompaixão. Você tem razão, disse Camila finalmente. Seu papai é muito mais corajoso que eu. Ele ficou para cuidar de você quando eu não consegui. Durante a hora seguinte, eles conversaram sobre coisas superficiais. A escola de Miguel, seus amigos, seus hobbies. Camila parecia genuinamente interessada, fazendo perguntas e ouvindo as respostas com atenção. Mas Ricardo notou que Miguel estava se mantendo emocionalmente distante, respondendo educadamente, mas sem a abertura espontânea que demonstrava com Ana. Miguel, disse Camila quando estava na hora de se despedirem. Mamãe gostaria de passar mais tempo com você nos próximos dias. Podemos fazer coisas juntos, ir ao parque, ao shopping. Miguel olhou para Ricardo antes de responder. Posso levar a tia Ana também? A pergunta pegou Camila completamente desprevenida. Ela olhou para Ricardo com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser ciúme. Quem é a tia Ana? Perguntou ela, embora fosse óbvio que já sabia a resposta. É a namorada do papai, respondeu Miguel com a simplicidade devastadora das crianças. Ela é arquiteta e trabalha com ele, e ela faz o melhor macarrão do mundo. Ricardo sentiu seu rosto queimar.
Ele e Ana nunca haviam definido oficialmente seu relacionamento, especialmente na frente de Miguel. Mas, aparentemente, para a mente de 8 anos do menino, a situação estava clara. Miguel, começou Ricardo, mas Camila o interrompeu. Claro que ela... Pode vir, disse ela, sua voz cuidadosamente controlada. Eu gostaria muito de conhecer a tia Ana. Depois que deixaram Miguel em casa e ele adormeceu, Ricardo ligou para Ana. A conversa foi tensa e carregada de não ditos. Como foi? Perguntou Ana. Complicado. Miguel ficou meio distante com ela, o que é compreensível. Mas, Ana, há uma coisa que preciso te contar. O quê? Miguel disse para a Camila que você é minha namorada. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos. E o que você respondeu? Perguntou Ana finalmente. Eu não corrigi, admitiu Ricardo. Porque não sei se queria corrigir. Ricardo. Ana, eu sei que nossa situação é complicada. Sei que trabalhamos juntos e que talvez não seja profissional. Mas o que sinto por você é real. E aparentemente é óbvio o suficiente para uma criança de 8 anos perceber. Camila quer me conhecer, disse Ana mudando de assunto. Como você sabe? Porque se eu estivesse no lugar dela, também quereria conhecer a mulher que está criando meu filho. A palavra criando pairou entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava completamente pronto para explorar. Você quer conhecer ela? Perguntou Ricardo. Honestamente, não. Mas se é importante para o Miguel, então sim. E foi assim que Ricardo se viu planejando um encontro entre sua ex-esposa, que havia abandonado a família 2 anos antes, e a mulher por quem estava se apaixonando, que havia ajudado a reconstruir sua vida. O que poderia dar errado?